Quero falar hoje com você, não é só para os pais, tá bom? A palavra de Deus, às vezes a gente faz algumas aplicações para um público específico, mas a Bíblia, ela é muito aberta, ela é muito ampla. Então, a minha fala hoje vai ser o público-alvo, os pais, mas os princípios são válidos para as crianças, para as mulheres e para todo mundo. Quero falar hoje sobre pai biológico, Jeová é contigo. Olha para quem está do seu lado e diga assim, olha para um pai que está do seu lado, diga assim, pai, olha aqui para mim, Miguelzão, pai, Jeová é contigo. Amém? Olha só, essa palavra Jeová é uma transliteração do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento, representado por algumas letras, que é as letras YHWH, que é conhecido como o tetagrama sagrado. E então, Jeová, dentre tantas virtudes que ele tem, dentre tantas características que nós não temos, o nosso Deus, ele é autoexistente, ou seja, ele existe nele mesmo. O nosso Deus, ele é eterno, nós somos finitos, nós temos uma vida muito efêmera aqui na terra. Nós não sabemos quando será a finitude dela, mas a gente sabe que ela é finita. Verdade ou não, gente? Nós temos também um Deus que ele é imutável. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, ele não muda. Então, a gente vai estar vendo aqui hoje alguns nomes de Deus. Nós queremos aplicar esses nomes de Deus para a vida desse pai, ou dessa mãe, ou de você que é jovem ainda, em nome de Jesus. O primeiro ponto que a gente quer falar hoje é Jeová Jireh. Diga assim, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Veja comigo um texto, Gênesis capítulo 22, 14, diz que, e pôs Abraão, por nome aquele lugar, diga assim comigo, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. O contexto desse versículo aqui, a Bíblia fala, se a gente voltar um pouquinho antes, nós vemos Abraão, o pai Abraão, na verdade, podia ser uma história só sobre Abraão hoje, é muito amplo. A Bíblia diz que Abraão tinha uma promessa de ter um filho, que ia prosseguir a sua descendência. E Abraão espera por 25 anos. O filho da promessa, que é o famoso Isaac. Então, somente aos 100 anos de idade, a Bíblia diz que Abraão recebe Isaac. E aí os tempos se passam, a Bíblia não vai dizer quantos anos era precisamente, mas já era um rapaz, já era um homem. E Deus faz um teste com Abraão. Fala assim, Abraão, eu quero que você agora sacrifique o teu filho no meu altar como holocausto. Deus faz um teste. A Bíblia diz que Abraão, ele caminha 3 dias com aquele jovem. 3 dias. O jovem, por que era um rapaz grande já? Porque o jovem carregava sobre os seus próprios ombros a lenha. E a Bíblia fala que quando eles chegam no monte, o Abraão, ele prepara todo o sacrifício holocausto, e a Bíblia diz que ele amarra o seu filho, ele vai sacrificar o filho. E a Bíblia fala, Deus fala o seguinte, não, Abraão, para, eu já sei, já percebi o quanto você é fiel. Então, o Jeová Jireh começa, biblicamente falando, de maneira muito clarífica, na história abraâmica, porque quando a Bíblia fala, quando Deus fala o seguinte, não Abraão olha, ele vê já um animal preso no arbusto, então ele pega aquele animal e liberta seu filho, e sacrifica aquele animal, como realmente para que o sacrifício pudesse ser feito de uma maneira completa. Então, a gente tem de maneira muito clara, o nosso Deus é um Deus da provisão. Amados, vamos fazer algumas aplicações para os nossos dias hoje. Por exemplo, talvez alguns de nós estamos aqui como pais biológicos, estamos numa situação atual de incerteza financeira. O que Deus fala para você, o que o nosso Jeová Jireh fala para você nessa tarde? Deus vê a sua necessidade e proverá o suficiente. Amém ou não? Diga assim, Deus está vendo a minha necessidade. Talvez a sua situação atual seja de desemprego ou de escassez. O nosso Jeová Jireh fala o seguinte para você, eu tenho recursos infinitos. Talvez a sua situação atual seja uma crise emocional ou espiritual. Você anda abalado emocionalmente, você talvez está triste, está com algum pecado, você talvez está espiritualmente distante de Deus, você está um pouco desajustado.
a palavra de Deus para você nessa tarde é que Deus provê para você nesse momento paz, direção e esperança. Quem recebe, diga amém, Jesus. Talvez a tua situação atual seja de culpa pelo pecado. Pisei na bola. Eu tenho um histórico terrível, que isso assola minha alma, me angustia muito. O nosso Jeová Jireh fala para você: você está perdoado no sangue do meu filho Jesus. Quem recebe aqui, queridos? Então nós temos que nos apropriar, você pai, Deus é um Deus provedor. Então Deus vai prover para você o que você precisa. O segundo ponto que nós queremos falar é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Esse nome Rafá vai levar para uma cura nos 3 âmbitos da nossa vida. Uma cura física, no nosso corpo físico. Então nós queremos liberar daqui a pouquinho uma oração muito forte, muito cheia de fé, sobre você que está doente. Nós queremos declarar sobre você cura, em nome de Jesus. Mas o nosso Jeová Rafá também traz cura emocional. Talvez tem pais nessa tarde aqui que estão precisando de uma restauração na alma. Talvez tem pais com sentimentos ruins, com sentimentos pecaminosos. Talvez tem pais com as suas emoções abaladas. Deus quer curar você. Mas também tem pais talvez precisando de cura espiritual. E essa cura fala de quê? Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer te reconciliar com Cristo. Diga assim: eu recebo o toque do Jeová Rafá. Veja comigo no telão um texto mosaico, em Êxodo capítulo 15, 26, o texto vai dizer: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, diga assim comigo: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois, diga assim: eu sou o Senhor que te sara. Amados, veja, a cura do povo de Israel era condicional a alguns princípios. Quais eram esses princípios? Eles precisavam ouvir a Deus, precisavam desenvolver uma vida de integridade e precisavam guardar os mandamentos. Pai biológico, nós temos que aprender esses 3 princípios. Você tem ouvido a Deus? Você tem, por exemplo, você tem guardado a sua vida nos caminhos da integridade? Você, pai biológico, você tem atendido os mandamentos de Jesus sobre você? Então, a gente recebe cura, sim, mas quando nós atendemos princípios espirituais que não podem ser quebrados. Vejamos mais um texto sobre cura. Jeremias 30, versículo 17 diz: porque sararei, olha só a promessa, sararei a tua saúde, restaurarei, melhor dizendo, e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Diga assim: obrigado, Jesus, porque eu sou restaurado. Diga assim: porque eu sou sarado. Olha a promessa, Deus quer trazer cura para você que me ouve nesse momento. Mais um versículo sobre cura, Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, o texto isaiânico diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga assim comigo: e pelas suas pisaduras somos sarados. Olha só, existe promessa de cura para você, pai. Você é um homem forte em nome de Jesus, amém? Você é um homem que é curado por Deus. Mas existe um outro prisma do que Deus, o nosso Pai, é para nós. O terceiro prisma, ele é nosso Jeová Nissi. Um Deus, um Pai guerreiro e protetor. Amados, o nome Jeová Nissi foi revelado após a batalha de Josué contra os amalequitas. A Bíblia diz que agora Moisés sobe ao monte e ele estende as mãos para baixo e ele começa a orar. Enquanto as suas mãos estão estendidas, Josué está lá embaixo, o general Josué lutando as guerras do Senhor, e o povo vencia.
Quando Moisés cansava, a Bíblia diz que Arão e Ur ergueu suas mãos e garantiu a vitória. Então, olha que coisa forte. Isso aqui é muito forte, porque quando nós estamos com as nossas mãos erguidas, você que é pai, Deus traz vitória para os seus filhos. Você tem que estender suas mãos para abençoar os seus filhos. Você ora pelos seus filhos, abençoando ele. Deus me deu a graça de ter um filho, Enzo. Eu falo para ele que ele é o filho mais especial do mundo para mim. Quantas vezes eu oro, abençoo o Enzo, eu falo, você vai ser um cara rico. Você vai casar com uma mulher bonita igual a sua mãe. Ele começa a rir. Vai dar tudo certo, você vai falar inglês, você vai dar tudo certo para você. Conta comigo, eu abençoo ele. Por quê? Porque quando um pai, Moisés era um pai de Israel, quando ele levanta as mãos para abençoar, Deus traz vitória. Quantas vezes nossos pais, nossos avós levantaram as mãos para nos amaldiçoar, sim ou não, gente? Para bater de maneira abrupta, de maneira inadequada, mas nós temos a oportunidade de levantar nossas mãos para abençoar. Mas deixa eu falar algo para você, que é preciso uma ação humana para a gente ganhar nossas guerras. Então, Jeová Nissi é o seguinte: o Senhor é a nossa bandeira. Veja comigo, por favor, o versículo aí, o livro de Êxodo 17, 15, vai dizer: Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Diga assim: o Senhor é a minha bandeira. Agora, olha só, é importante que Moisés estava com as mãos levantadas abençoando, mas estava lá embaixo Josué lutando. Então, quero fazer uma aplicação para você, que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, o texto diz, não vai estar aí, o texto vai dizer o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, olha só, o que é muito forte, porque esse versículo tem toda uma ilustração com pano de fundo, a imagem militar. Então, era muito comum nas guerras do passado, preparavam os cavalos para a guerra, preparavam as carroças, preparavam todas as armaduras, as estratégias. Todo mundo estava preparado. Josué estava lá embaixo, lutando. Já tinha se preparado anteriormente. Mas a Bíblia diz o seguinte, que é do Senhor que vem a nossa vitória. Diga assim: é do Senhor que vem a minha vitória. Agora veja comigo que quando a gente fala sobre bandeira, a bandeira de um país, essa bandeira é um símbolo nacional, que simboliza algumas coisas, dentre elas, por exemplo, identidade daquele país. Uma bandeira nacional simboliza a história daquele país. Uma bandeira nacional simboliza os valores daquele país. E, por fim, representa a soberania daquele país. Vamos exemplificar com a bandeira brasileira. A bandeira brasileira traz o verde. É bonito, né, gente, a bandeira do Brasil? O verde representa o quê? As florestas. Nós temos o amarelo, que representa os minerais, as riquezas minerais que tem no Brasil. Eu sou de uma cidade do Pará chamada Itaituba. Até hoje, lá, 80% da economia de Itaituba, uma cidade de 110 mil habitantes, é voltada para a zona garimpeira. Então, o amarelo é exatamente o que? A preciosidade mineral que tem nesse país. Nós temos, por exemplo, o azul na bandeira brasileira, que representa o quê? O céu. E nós temos, por exemplo, o lema Ordem e Progresso, que inspira um avanço nacional no nosso Brasil. Mas entenda que, se o Senhor é a nossa bandeira, nossa identidade é celestial. Amém, queridos? Diga assim: eu não sou desse mundo. Diga assim: a minha pátria é o céu. Se o Senhor é a nossa bandeira, a nossa história é parecida com a história de Jesus. Deixa eu te perguntar, a sua história parece com a história de Jesus? A sua vida parece com a vida de Jesus? Você parece com Jesus ou não? Se o Senhor é a nossa bandeira, os nossos valores são os mesmos valores da Bíblia. E a Bíblia fala de quê? De fidelidade conjugal, fala de fidelidade ao Senhor, fala de um homem provedor e trabalhador, fala de um homem sacerdote, que curva os seus joelhos, levanta as mãos e abençoa a família. Se o Senhor é o seu Senhor, os seus princípios são os princípios da Bíblia. Quem está comigo aqui? Se o Senhor é o seu Senhor, termino falando para você, nós vamos entender a soberania do Altíssimo sobre nós. Ele é soberano sobre você?
O que é soberano? Ele manda em você mesmo, você obedece, você respeita-o, você está debaixo das diretrizes da liderança dele. Ele é soberano ou não sobre a sua vida? Eu quero fazer algumas aplicações ainda sobre esse ponto, que Deus é quem nos dá a vitória. Josué lutou lá embaixo, mas Moisés ergueu as mãos e Deus deu a vitória. A bandeira nos une, nos guia. Então, da mesma forma que um exército, seja o exército brasileiro, ou qualquer outro exército de outro país, aquele estandarte orienta exatamente a missão daquele batalhão. O nosso estandarte é o Senhor. E a intercessão de Moisés foi responsável para que pudesse trazer a vitória. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor é a minha bandeira. Diga assim: o Senhor é meu guerreiro, o Senhor é a minha força, em nome de Jesus. Quarto ponto, Jeová Shalom. Diga assim: Jeová Shalom. Ele é a fonte de paz. Meus amados, veja comigo um texto, Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é paz. Diga assim comigo: o Senhor é paz. Observe, Gideão estava com medo, os midianitas estavam ferozes, lutando contra Israel, tomando tudo, uma bagunça nacional. E agora Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, homem valente, o Senhor era contigo, homem valente. E agora Gideão tinha, nesse contexto aqui, ele tinha visto a face de Deus. Quem visse a face de Deus não poderia ficar mais vivo. Ele estava com medo agora. Por que eu estou falando isso para você? Veja o versículo anterior, veja no telão, por favor, o versículo 23, vai dizer: porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão, calma, Gideão, paz. Gideão, eu estou trazendo para você, diante dessa guerra dos midianitas, diante dessa opressão nacional, eu estou trazendo para você paz. Eu estou trazendo para você quietude na tua alma. Meus amados, o que eu aprendo com isso? Quando nós enfrentamos crise, não vou perguntar aqui, todo mundo enfrenta crise. Quando a gente enfrenta crise, quando nós enfrentamos problemas, dificuldades, situações difíceis, nós temos que entender algo. Jeová é a nossa paz. Diga assim: Jeová é a minha paz. É muito forte porque um dos nomes de Deus, baseado em Isaías capítulo 9, versículo 6. 5 nomes de Deus, um deles é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Paulo falou em Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz. Você pode falar isso comigo? Dizer assim: Jesus é a minha paz. Que coisa forte. Agora, veja comigo que nós podemos levantar altares em nosso coração para poder nos trazer lembrança de paz que Deus nos trouxe diante de algumas situações de guerra. Por exemplo, quando o Davi chega diante do Golias, na verdade diante de Saul, eu vou destruir o Golias. Saul está entrevistando ele. Como é que você vai destruir esse homem, rapaz? Você é um garoto inexperiente. Ele fala: meu rei, eu já matei um urso e um leão. Eu vou lutar contra esse rapaz, com esse homem. Eu vou vencer. Ele tinha paz diante da guerra, porque ele trouxe lembranças de situações de vitória. Deixa eu falar algo para você. A nossa casa deve ser ambiente de paz, amados. Diga assim: a minha casa deve ser um ambiente de paz. Meus irmãos, se na nossa casa não tiver paz, eu pergunto, onde nós teremos paz? O pastor José Gonçalves fala muito isso, que ele fala o seguinte, que a nossa casa deve ser um pedaço do céu. Claro que vai ter de vez em quando alguns ajustes, algumas conversas, alguns momentos de olhar nos olhos um do outro, vamos ajustar isso, mas não precisa, não é porque tem ajustes que não vai ter paz. Quem está me entendendo aqui? Olha só, nós devemos ter paz. Eu termino falando sobre isso, que a nossa igreja, a razão social dela é Igreja da Paz João Pessoa. Se a gente não tiver paz aqui, a pergunta é, onde nós teremos paz? Então, meu querido pai que está aqui nessa tarde, nessa noite, se existe alguma inquietude na sua alma, o nosso Deus fala para você, Ele é o príncipe da paz. Gosto de uma história, diz que um grande
um grande rei, ele chamou 2 pintores para poder fazer um quadro bonito para o seu palácio que representava a paz. Ele falou o seguinte: eu vou comprar os 2 quadros, mas o quadro que eu entender que demonstra paz, numa abrangência maior, eu vou tanto pagar quanto eu vou bonificar mais. Então o rei, ele acordou com aqueles 2 pintores, acertou uma data, falou o seguinte: data tal, vocês venham até o meu palácio e tragam seus quadros para eu poder apreciar a obra de arte de vocês. A história relata que o primeiro pintor, ele fez um quadro com um lago sereno, espelhando altas e pacíficas montanhas em sua volta, um céu azul, com as nuvens brancas como se fosse um algodão. Quem estava no recinto da sala do rei, rápido entendeu, esse aqui certamente vai ser o quadro que o rei vai bonificar o artista. Depois entra um outro pintor, e agora aquele quadro era diferente. Aquele quadro tinha era escuro, tinha muita chuva, muitos relâmpagos, mas o rei observa que na cachoeira ao lado, ele começa a olhar com mais precisão, ele observa que existe um ninho na fenda daquela rocha. Ele observa que tinha a mamãe passarinho sobre aqueles filhotes. E o rei fica impressionado. O rei fala o seguinte: já sei qual é o quadro que representou com muito mais proeminência o que é paz. Todos os seus súditos, claro, é o primeiro. Ele fala o seguinte: é o segundo. Porque ele continua falando, porque lugar de paz, explicou o rei, não significa que não haverá barulhos ou problemas. O rei continua: paz é um estado de espírito. Ele continua: é a capacidade de estar no meio de tudo isso e ainda manter o coração da sua família aquecido. Muitas vezes a gente fala o seguinte: eu não estou com paz, mas paz não é o que acontece fora, gente. Paz é o que acontece dentro da gente. Às vezes a gente olha para algumas famílias, aparentemente está tudo certo, perfeitos, corpos lindos, ricos, maravilhosos, inteligentes, perfeitos. É o quadro sereno, azul, celeste, as nuvens brancas como algodão, mas dentro não existe o que? A paz que nós entendemos que tem que ter. Então diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque apesar das dificuldades, diga assim: eu tenho paz. Quero falar do 5º ponto, o Jeová Ra, o pastor cuidadoso. Nós temos o versículo clássico de Salmo 23, versículo 1, diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certamente a versão mais correta, os originais, vai falar o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Então, mesmo me faltando algumas coisas, essas coisas que me faltam, não me fazem falta, porque o que mais importante do que as coisas, por exemplo, passageiras, é a presença de Deus. Agora veja comigo que o termo hebraico para Ra é literalmente pastorear, cuidar, alimentar, guiar com cuidado. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me pastoreia, o Senhor cuida de mim, o Senhor me alimenta e o Senhor me guia com cuidado. Isso é o que? Pastorear. Isso é o Jeová Ra. Veja comigo que quando a gente olha para a figura da cultura hebraica de um pastor, esse pastor, ele é exatamente alguém que alimentava suas ovelhas, ele é exatamente alguém que cuidava das suas ovelhas, exatamente alguém que protegia e que guiava. É a figura do pastor de um rebanho, por exemplo, o hebraico, é a figura do nosso pastor Deus, que cuida de nós. Quando a gente vê a história de Davi, que foi um pastor de ovelhas, Davi foi um homem que ele percebeu que as suas ovelhas dependiam dele. Quando ele vai proteger contra o lobo e contra o urso, é porque ele sabia que aquelas ovelhas não tinham condições algumas de se defenderem. Você sabia que Deus sabe que muitas vezes não consigo vencer uma batalha sozinho? Então ele chega e me protege, me dá força, uma direção, para que eu possa vencer. Davi, por exemplo, entendeu que
As suas ovelhas precisavam ser guiadas, elas não poderiam andar por aí sozinhas. Davi percebeu que as suas ovelhas, elas eram vulneráveis aos seus predadores. Deixa eu chamar a sua atenção para que, se o nosso Deus é o nosso pastor mesmo, nós vamos entender a importância de um relacionamento pessoal com Ele. Nós vamos entender a importância de uma confiança com Ele. Vamos entender também a importância de uma dependência. Quem está comigo aqui, diga amém, Jesus. Agora, veja só, o que João falou sobre o pastor? João está recitando a fala do próprio Jesus. João, capítulo 10, não vai estar no telão também, você pode ver João 10, versículo 11, o texto vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor deu sua vida por mim. Meus amados, os bons pais, e nessa igreja tem bons pais, em nome de Jesus. Levante suas mãos, os pais, por favor. Todos os pais, vamos aplaudir esses homens de fibra, homens de coragem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os bons pais, eles dão a vida pelos seus filhos. Eu lembro a história da minha mãe que conta, lá no interior do Ceará, onde ela nasceu. Ela morava na cidade de Crateús, que eram 100 quilômetros da cidadezinha onde ela nasceu. Cidade maior, então os pais mandavam para a cidade maior para os filhos estudarem. E meu avô levava comida para esses filhos, 100 quilômetros, colocava os alimentos sobre o burro ou cavalo, e ele ia andando, tangendo o animal. Dizem que tinha, às vezes, enxurradas, chuvas fortes, e ele colocava os alimentos, tirava os alimentos dos animais, para eles poderem ir nadando, cruzando aquelas ruas, e colocava os alimentos sobre o seu corpo, e ia nadando para atravessar, para conseguir chegar lá em Crateús, para que a minha senhora mãe e seus irmãos pudessem ser alimentados. Isso é que faz um pai de fibra. Você é um pai de fibra. Amém, queridos? Então, olha só. Agora, como é que um pai de fibra vai dar sua vida pelos seus filhos? Através do seu tempo. Papai, você que está aqui, saiba, seu filho é garotinho, como o meu está grandinho já. O que mais eles querem é que você sente e olhe nos olhos dele e brinque com eles. Quem é pai de filhos maiores sabe disso aqui. Porque o que alguns pais falam? Não, eu vou dar o celular. Não, eu vou dar um sapato novo. E você pensa que você vai substituir a sua presença para o seu filho. Isso não é importante, gente. Quem está me entendendo aqui? Então, um pai, ele dá o seu tempo. Um pai, ele ensina. Lá em casa, a parte bíblica é comigo, quase. A Andresa fica mais na parte educacional da escola. Eu ensino o Enzo. Por exemplo, um pai, ele trabalha. Um pai de verdade, ele é um pai de renúncia. Um pai de verdade é um pai de amor, de dedicação aos filhos. Primeiro, por quê? Porque ele aprendeu com Jeová, que esse Jeová, o nosso Deus, ele deu o seu próprio filho por nós. Quem está me entendendo aqui, gente? Que coisa forte. Eu quero falar sobre outro ponto também. Jeová Tsidkenu, justiça do povo. Veja comigo, Jeremias 23, versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo. Israel habitará seguro. Será este o seu nome, porque com que será chamado? Diga assim: Senhor, justiça nossa. Meus amados, o contexto desse versículo aqui é uma profecia messiânica, onde Deus promete levantar um rei justo da linhagem davídica, que reinaria com sabedoria, que salvaria o povo da escravidão. Então, é um texto messiânico apontando para o próprio Cristo. Mas deixa eu falar para você. Tsidkenu fala de justiça. A minha pergunta é: você já foi injustiçado alguma vez? Você que é pai já foi injustiçado? Alguém já foi injusto contigo? Deixa eu falar para você. Deus é a sua justiça. Existem alguns exemplos na Bíblia, mas antes de eu falar esse exemplo, eu quero mostrar como Deus é a sua justiça. Veja comigo no telão, 2 Coríntios 5, 21. O texto de Paulo vai dizer: aquele, falando de Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, Deus, Jeová Tsidkenu, Deus
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aplauda bem forte, Senhor Jesus, diga assim: eu sou justo, eu sou justo, aleluia, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha como o Pai Celestial nos ama tanto, ele pegou seu único filho, o fez, colocou sobre ele todo o jugo do pecado, para que nós pudéssemos receber a plenitude da justiça. Mas eu perguntei para você há pouco, você já foi injustiçado alguma vez? Deixa eu dar para você alguns exemplos aqui. Noé foi injustiçado pelo seu filho Cã. A Bíblia relata que Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E certa feita Noé exagerou um pouco no álcool, no vinho. E a Bíblia diz que ele ficou nu. Os seus 2 filhos cobriram a nudez do pai. O que é nudez hoje? É defeito do pai. Não é que o pai anda nu fisicamente, mas às vezes o pai é nu espiritualmente, emocionalmente, está expondo a sua intimidade de maneira errada. A Bíblia diz que Cã, ele critica seu pai, ele age de maneira errada com seu pai. E a Bíblia diz que ele sofre consequências terríveis. Noé foi injustiçado por um filho que ele tanto amava. Nós temos o exemplo também de Davi. Davi, um homem, um rei, passou toda a sua infância lutando, conquistando seu espaço, colocando a cara a tapa, lutando. Chega agora como rei, assume a monarquia israelita. E agora seu filho Absalão quer tomar o seu trono. O seu filho Absalão abusa das suas concubinas ao ar livre, conspira para matá-lo. Ele foi injustiçado. Por que eu estou falando isso para você? Porque você talvez não é o único que foi injustiçado na vida. Na Bíblia existem várias situações, 2 que eu citei aqui agora, de homens, de pais, homens bons e justos, mas que seus filhos não usaram com integridade com eles. Meus amados, nós vemos, por exemplo, injustiça de maneira contemporânea hoje. Muitos filhos abandonando seus pais na velhice. Abandono emocional, abandono financeiro, abandono, joga, às vezes coloca numa casa de idosos e some. Isso é o quê? Isso é injustiça. Eu aprendo muito com a mãe dela tem 94 anos, não anda mais. Mas ela falou por mim essa semana: meu filho, não esqueça o que ela fez por mim, aquelas mãozinhas dela fizeram por mim. O que eu puder fazer, ela ajuda muito financeiramente, ela vai lá no pé de aniversário, está todos os dias resolvendo coisas para minha avó, por telefone. Ela entendeu que ela não vai ser injusta com a mãe dela. Eu quero falar para vocês que existem muitas esposas no mundo, não aqui na igreja, graças a Deus por isso, que já foram muito injustas com seus maridos, que eu já vi. Eu já vi mulheres que deixaram seus filhos pequenos com seu marido e foi embora numa aventura extraconjugal, sem justiça com a família. Eu já vi, por outro lado, homens que abandonaram seus filhos. Existe um relato no Brasil do censo, do CNJ, que é o Censo Nacional de Justiça, com base escolar do ano 2011, disse que 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm a certidão de pai no seu registro de nascimento. Abandonadas, injustiçadas por um pai. Talvez você é um desses que está aqui nessa tarde, nessa noite. Nós temos, veja no telão por favor, segundo uma pesquisa do IBGE, relatou que o Brasil tem mais de 11 milhões de mães que são carreira solo. O que é isso? Os homens fizeram filho nessas mulheres e foram injustos com elas, com seus filhos, abandonando-as, foram embora. E essas 11 milhões de mulheres estão no Brasil, lutando, cuidando, educando, trabalhando dia e noite. Você conhece pessoas assim? Olha só. Domingo passado eu estava vendo um jornal muito conhecido no Brasil, e aquele telejornal falou que 52% dos lares brasileiros hoje, 52%, são chefiados por mulheres. A pergunta é: cadê os homens injustos, omissos,
faz os filhos e não assumem. Estava vendo uma pesquisa de uma psicóloga chamada Luísa Conrado, ela disse que a ausência paterna traz um distanciamento no coração do filho, provoca naquela criança uma rejeição, que ela pode replicar isso com outras pessoas, e essa criança tem a tendência de não ter laços emocionais corretos na fase adulta, e responsabilidade de pais. Eu não estou falando para aqui acusando ninguém, não, estou falando o seguinte: igreja, acorda, vamos ser justos, amém, queridos? De Sêneca Enu fala de justiça, mas eu quero falar para você, se seu pai te abandonou, Deus é justo e não te abandona. Veja comigo no telão, Salmo 27:10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, Jeová te Tsidkenu, o Senhor não me desamparará, o Senhor me acolherá. Eu gosto de Salmo 68:5, vai dizer que Ele é pai de órfãos e juiz de viúva, é Deus na sua morada. Talvez você nem conhecesse seu pai, mas o Pai Celestial não abandona você. Então, meu querido pai que está aqui nesse momento, que me assiste pela internet, se você é pai, vamos nos esforçar para que sejamos justos, em nome de Jesus, amém? Existe um esforço nosso, então assuma a responsabilidade de pai. A pesquisa da psicóloga Luísa Conrado, ela falou que a paternidade física, bem feita, da maneira correta, gera referência, gera segurança, gera estabilidade, crescimento e também gera realização. Eu lembrava de um feito em Fortaleza, logo que começou a igreja em 2008, lá a gente estava por lá. Eu quero falar o nome dele porque coisas boas a gente fala. O João, que mora em São Paulo hoje, que faz parte aqui do pastor Eibe, missionário, esposo da Leninha. O João era o diretor de artes da igreja. O João é um artista fantástico. Você lembra dele, Josué? O João lembra, um artista fantástico. Então o João estava se apresentando lá, acho que era no dia dos pais, alguma coisa do tipo, e o filhinho dele estava sentado e falou assim para a gente: está vendo aquele ali? Aquele é meu pai, é o meu pai. Porque a paternidade gera o quê? Referência para aquele filho. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu pai. Eu quero terminar minha fala hoje por causa do tempo. Já posso subir o pessoal do louvor para a gente achar que está acabando já. A última fala é o seguinte: Jeová chamar, presença constante. Chamar significa o Senhor está presente. Veja comigo o último versículo de Ezequias. O último versículo de Ezequiel. Veja no telão, por favor. Vou estar lendo aqui agora na nova tradução na linguagem de hoje. Vai dizer: o comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será, 1, 2, 3, o Senhor está aqui. A expressão usada aqui, meu irmão, nesse livro aqui, é um texto profético que descreve uma restauração de Jerusalém. E a restauração começa por quê? Porque o Senhor estava lá. Como é que eu sou restaurado como pai? Quando o Senhor está em mim. Isso aqui é algo muito forte. Olha só, mesmo quando tudo parece estar perdido, sabe que Deus está presente. Isso aqui é muito forte porque quando você sentir solidão, talvez, pai, você sente solidão. Talvez você passe por situações que você não pode nem falar com sua esposa, para não expor, você aguenta aquilo sozinho. Quando você estiver nesse momento, saiba que Jeová chamar está contigo. Saiba que Deus está contigo. Quando você estiver, por exemplo, também, papai, quando você estiver sendo tentado para pecar, minha esposa não está perto, meus filhos não estão perto, ninguém está perto, eu estou agora querendo pecar, saiba que existe em Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele está presente quando você e eu estamos sendo tentados a pecar. Deus está presente. Fique em pé, por favor. Quero terminar minha fala dizendo para você que é pai biológico, tenha fé que Deus cuida de você. Ele é o seu Jeová Jiré, Ele é o Deus provedor, Ele é o seu Jeová Rafá,
o Deus que vai te curar nessa noite. Ele é o seu Jeová Nissi, Ele que guerreia as suas batalhas e protege você. Ele é seu Jeová Shalom, Ele é um Deus que te traz paz, mesmo diante das águas bravias, dos relâmpagos, dos trovões, dos vendavais da vida. Ele é o seu Jeová Ra, um Deus que cuida de você. Ele é seu Jeová Tzidkenu. Ele é o Jeová justo, é um Deus justo. Ele vai te recompensar. E por último, Ele é seu Jeová Shammah. Ele está presente nessa noite, diante de você. Quando eu falar sobre estar presente, eu me recordo do último versículo de Mateus 28, versículo 20. Último versículo. O contexto aqui, Jesus está ascendendo aos céus agora, ele chama os seus discípulos, está no monte, e ele dá algumas orientações. Então ele vai falar que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele vai falar sobre isso, fazer discípulos, mas por último, ele termina falando, parte B, do versículo 20 de Mateus 18. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jeová Shammah está aqui nesse momento. Quero que você curva a sua cabeça.